Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais esta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Nosso encontro semanal, por aqui sempre passam instrutores, gente especialista que sempre traz informações importantes para várias cadeias produtivas, a exemplo de hoje em que nós vamos falar sobre piscicultura. Aliás, esse é o quarto programa seguido sobre piscicultura. A cada semana a gente está trazendo mais informações sobre esse tema e hoje não vai ser diferente. Você ao longo do programa pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida para esse telefone que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Olha só, 65 99 212 1055. Envia sua pergunta por mensagem, por WhatsApp, escreve o textinho ali. A gente recebe aqui e tenta responder na medida do possível com o nosso convidado. Aliás, vamos apresentá-lo. Eduardo Miranda, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, patrone. Bom dia, telespectador. Podemos começar então já? Vamos começar. O Eduardo, só para apresentá-lo, o Eduardo é psicultor, ele é engenheiro agrônomo também e ele é diretor da Aquamate, que é a Associação dos Aquicultores aqui de Mato Grosso. Hoje a gente vai falar, Eduardo, sobre sanidade em peixes nativos. Só para te recapitular aqui, você que está nos acompanhando, a gente já falou na piscicultura sobre o panorama dessa atividade aqui em Mato Grosso, né? Como ela é desenvolvida, para onde ela está indo, como ela está expandindo. Também falamos sobre tanques escavados, né? Como produzir em tanques escavados, como abrir o tanque, custos de produção e tudo mais. Trouxemos também na semana passada sobre tanques suspensos e agora a gente parte então para a sanidade em peixes nativos. Já começo te perguntando por que sanidade em peixes nativos, por que a escolha exatamente de peixes nativos, Eduardo? Bom, então vamos responder essa primeira pergunta, né? Por que peixes nativos, né? No Brasil hoje, isso é dado da Peixe BR, já lançado do ano passado, 2018, 55% da produção brasileira é tilápia, né? Mas se você ir nos estados ali de Mato Grosso, né, Rondônia, Pará, Amazônia, peixes nativos são praticamente 100%. Né? Na Amazônia não tem tilápia praticamente, né? Em Mato Grosso tem um pouquinho. Então, quando você vai buscar informação sobre criação de peixe, sobre sanidade de peixe, muitas vezes você encontra informação da tilápia, né? Povoamento, e aí você usa essa informação da tilápia, que é um peixe totalmente diferente de um tambaqui, de uma tambatinga, para criar esses peixes nativos nossos, né? E isso acaba gerando muitos problemas. Ou seja, já era uma confusão aí, né? O que o Eduardo está trazendo aqui é que mais da metade da produção brasileira é de tilápia, então muitas vezes quando você vai buscar informações sobre isso na internet ou com outra fonte, você pode estar buscando informações sobre tilápia, recebendo informações sobre o tratamento da tilápia e na verdade não é o mesmo tratamento para peixes nativos, que no caso de Mato Grosso quase 100% da produção é de peixe nativo. Recado dado, então um alerta já importante de cara, né, Eduardo? Aí fica aquela briga, né? Não, mas isso está certo, está errado. Está certo, né? Só que está certo com outro peixe, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, e sanidade? Como você definiria sanidade? Sanidade, né? O que é sanidade? É um conjunto de ações que permitem a manutenção da saúde. Então, sanidade não é você simplesmente entrar com uma profilaxia, entrar com um fármaco, né? Vai desde o planejamento da sua piscicultura, desde o do recebimento do seu alevino, até, né, num caso extremo, a gente vai ver no final da conversa de hoje, você entrar com uma profilaxia. Né? Perfeito. Mas ela começa justamente na prevenção. Na prevenção, né? Então, prevenir é o melhor remédio, sempre. Né? E a prevenção, como eu falei, começa no alevino. Né? Da onde está vindo seu alevino? Né? Quanto de alevino você vai comprar? Depois a gente vai falar um pouco mais disso aí. Né? A primeira porta de entrada de alguma doença na sua piscicultura está vindo os alevinos. Dos alevinos, né? Você está trazendo um animal de uma outra piscicultura, de uma outra propriedade, a uma outra água. Então, existem casos, o cara faz seus viveiros, né? Planeja certinho, bonitinho, teoricamente um viveiro virgem, né? Vamos dizer assim. Povoa o primeiro ano e já aparece a doença, né? De onde que veio essa doença? Só pode ter vindo dali, né? Existem casos, assim, existem coisas que estão presentes mesmo, mas você pode trazer um patógeno externo. O primeiro alerta, então, já na compra dos alevinos, Exato, na hora de introduzir esses animais, esses peixes na sua piscicultura. Vamos seguir para a próxima tela, que você fala ali sobre alevinos. Qual que é o alerta que você faz aqui nessa foto então, bastante aqui, interessante? Né, primeira coisa seria você conhecer o seu alevineiro, de onde está vindo esse peixe, né? E um alerta, assim, é a questão de padronização, já espécies diferentes dentro do seu lote de alevinos. Então, isso aqui são alevinos de Piraputanga, teoricamente de 10 a 12, né? Que a gente tem uma caneta que são 13 centímetros. Então, vem um bichinho pequenininho, um médio, um grande, e vem uma espécie exótica, não é exótica, né?
carazinho dentro lá, mais exótica assim a espécie, né? Então você trouxe uma outra espécie junto com sua espécie Isso primária. acontece muito? Eu não posso dizer muito, né? Mas acontece. Acontece. É um risco. É um risco, né? Então, é aquela questão de você ter o critério de quem que você compra. Né? Se o cara é bem cuidadoso, não vai acontecer isso. E aqui você alerta para padronização dos tamanhos. Exato. Isso aqui já é um indicativo também, né? De onde Se você ele é está um comprando. profissional sério, né? Então, Tem que estar do mesmo tamanho, tem que estar do basicamente. mesmo tamanho, basicamente, né? Maravilha, interessante. Vamos lá, cuidados na recepção, então vamos lá. Na recepção, né? Qual um cuidado que a gente alerta, né? Você tem um berçário, que a gente chama, né? Um local para receber esses alevinos. Isso é um local coberto, né? A gente vai falar no finalzinho lá. Tem risco de predação, então é bom ter uma tela antipássaros, né? Seja um berçário isolado do resto da sua piscicultura, então se caso tenha um problema nesses alevinos, você já elimina ali já, né? Um ambiente fechado, um pouco mais fácil de controlar, um pouco mais fácil de tratar, né? E na soltura dos alevinos, né? Você quando vem em sacolas, que é o clássico, né? Você deixa na água lá, deixa ela aclimatar a temperatura, igualar a temperatura. Em vez de você pegar a sacola e virar, jogar toda aquela água com os alevinos, tira os alevinos. O ideal é fazer assim. Tira os alevinos e coloca dentro da água. E essa água você vai descartar no pasto, em outro lugar. Ou seja, você já evita um risco também aí Já evita um risco problema. de entrada. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui, só para registrar a participação já dos primeiros telespectadores que estão com a gente. Aqui o Beto é da Bahia. Beto, o Beto mandou uma foto aqui para a gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Mas, Beto, essa sua dúvida ela vai já estar no programa, no segundo bloco. Ele mostra um peixe dele, está enfrentando um problema, tirou a foto e mostrou. Pelo que eu conheço dos slides, eu acho que está ali a resposta, vai estar no segundo bloco. Então, Beto, aguenta aí, continua com a gente daqui a pouquinho. Acreditamos que vamos responder a sua dúvida. Vamos seguir então, Eduardo. Vamos lá. Depois desses cuidados, prevenção ainda, né? Melhor prevenção, remédio, né? Melhor remédio. Então, falei um pouco de povoamento, né? O povoamento tem que ser correto, né? Qual que é o povoamento correto? Você vai perguntar, ou o telespectador pode me perguntar. Vai depender muito da condição, né? Você tem renovação de água, você não tem. Vamos para uma condição que você tem um viveiro que não cabe que não tem renovação de água, você não tem aerador. Então a gente fala em quilos, né? Vai ser de um peixe nativo, não, uma tambatinga, um tambaqui, você vai tirar com 2 quilos, você vai deixar 2 a 3 metros para um peixe. A tilápia você põe 1 peixe por metro, 2 peixes por metro, 3 peixes por metro quadrado. Então é muito comum você ir na propriedade, estou com um problema aqui, você vai lá, caberiam, sei lá, 3.000 peixes, o cara tem 5.000 peixes. Quer dizer, a importância reforçar aquele alerta que vem sendo dito em todos os programas sobre piscicultura, né? Buscar informação técnica, buscar esse apoio técnico para não errar numa situação como essa, né? Não colocar uma densidade de peixe, uma povoação maior do que a correta. Infelizmente é um erro básico, né, que ainda ocorre, né? É o cara que não busca um Senar, na capacitação do Senar, Sebrae da capacitação, né? Eu hoje sou diretor da Aquamate, né? Estou como diretor da Aquamate. A Aquamate é uma associação dos agricultores do Mato Grosso. Vai no site da Aquamate, tem uma seção técnica lá, tem bastante informação legal. Mas vamos para frente. Vamos lá. Alimentação também, né? Às vezes você faz tudo certinho, né? Põe a lotação certa, põe o peixe correto, e aí começa a comprar ração, fica cara a ração. Aí não, vou baratear um pouco. Aí começa a usar uma ração inferior, às vezes usa até milho, soja. E, infelizmente, o peixe não vai responder da forma correta. Ele vai ter uma salinidade baixa. Boa qualidade da água, evidentemente, é o fundamental. Exato. Né? Então, a ração vai influenciar na qualidade da água, o povoamento vai influenciar na qualidade da água. Então, se você tem um ambiente bom, uma alimentação bom, um peixe bom, dificilmente ele vai ficar doente. Vamos tocar, então, como ver o peixe, né? Esse é um grande problema também, né? Todo mundo fala assim, né? E aí, quando eu vejo meu peixe, não tem como saber se ele está bom, se não está bom, diferente das outras, né? Outras cadeias Outras cadeias, que todo dia você está vendo o animal, você está vendo se ele está sadio ou não, né? Hoje a gente tem essa questão que muita gente tem a observação esporádica, né? Ele vê o peixe 2 vezes na vida. Né? E às vezes leva uma surpresa desagradável, né? Vai tirar o peixe está leve, não está no peso que ele esperava. Às vezes está magro, às vezes está com né? A gente vai ver uns patógenos, uns parasitas na boca. Ou às vezes ele está morrendo já, e aí ele vê o peixe. Né? Aí é tarde já, né? Ele liga pro técnico, o técnico vai lá e de fato está morrendo. Qual o recado então para evitar isso? Está na sua próxima tela, né? Tá aqui, básico né? Ali, né? Observação diária, né? Não existe o ver e observar, né? Então esse funcionário aí que está alimentando o seu peixe todo dia é um funcionário fundamental na piscicultura. Perfeito. Na próxima slide você traz aqui uma orientação que também é importante, né, para observação, Isso, né? Então o que esse funcionário vai observar? Quais são os comportamentos anormais que a gente fala do peixe, né? O peixe está concentrado na fonte de água ali, onde está entrando a água, você está cheio de peixes ali.
Isso é um sinal que ele está com algum estresse, alguma falta de oxigênio na água. Pode ser por causa da água, pode ser por causa de uma doença, né? Nadando na superfície do viveiro, em reboleiras, né? Em cardumes, não é normal também. Os saltos, às vezes tem uma questão de predação dentro do viveiro, o peixe fica estressado, começa a dar saltos. Perda de equilíbrio, o peixe não está nadando certinho em pé, às vezes ele nada meio na lateral. Natação errática, então são comportamentos anormais. O normal é você chegar no viveiro, ver aquela onda de peixe chegar, você jogar a ração, eles se alimentarem com vigor. Se estiver fugindo esse comportamento, tem alguma coisa, vale coisa, observar. Né? Na próxima slide, só para a gente concluir então, são mais 2 telas aqui. Exato. Então aqui, né, o que é o ideal seria também fazer a biometria do seu peixe, acompanhar o crescimento desse peixe, né? E durante a biometria, que o ideal seria fazer ela mensalmente, pegar um peixe, um exemplar e observar ele, né? Observar mesmo, olhar como que está a coloração dele, um peixe saudável, né? Como que está as nadadeiras, né? A guelra, ver se o bicho está viçoso, né? Bonito, ter esse padrão do peixe saudável. E a outra foto ali também mostra uma interessante observação. Exato, né? Observação interna também, né? Então, pega um exemplar lá, sacrifica ele, abre ele, veja os órgãos internos, né? Observe bem o intestino, abre o intestino dele, vê se não tem vermes no intestino, fígado, qual que é a consistência desse fígado, a cor, e vai acompanhando isso. É difícil o problema assim, o peixe não morre de uma hora para outra. Ele vai morrer por causa de uma doença que está vindo, né, por meses, às vezes. Essa observação é importante para título de comparação. Exato, depois também. Né? Eduardo, vamos fazer uma pausa por aqui, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, então, a gente traz mais informações, tem algumas slides sobre sanidade, algumas doenças, alguns problemas muito comuns que pode, aí, inclusive, responder a uma dúvida do telespectador lá da Bahia, do Beto, que mandou mensagem para a gente. Também registrando a participação aqui de um produtor de São Paulo, daqui a pouquinho a gente traz informações para ele também, vamos tentar responder todas essas dúvidas que estão chegando aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Rapidinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural em Cuiabá. Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre sanidade de peixes nativos. Está aqui comigo o Eduardo, que é piscicultor, é engenheiro agrônomo e também diretor da Aquamate. Eu vou rapidamente correr com o Eduardo aqui, porque tem muita coisa para a gente mostrar nesse bloco e as participações estão chegando, tem bastante gente mandando mensagem, então vamos acelerar para tentar responder. Pode ser, Eduardo? Vamos lá. Você trouxe ali então no primeiro bloco algumas observações importantes do que fazer para evitar problemas com relação à sanidade, trouxe algumas fotos ali com relação à observação. Vamos então para os problemas mais comuns aí. Isso. Então, como o Patrone falou, a gente vai falar agora brevemente algumas doenças que são mais comuns, né, que acontecem com mais frequência. Tem várias, né? Esse aqui é o que a gente observa a campo, que acontece mais mortalidade. Até a observação ali do telespectador, talvez seja esse caso aqui, né, que é o Pseudodynium pilari. Ele dá você pega o peixe, esse é um caso extremo que a gente está vendo aqui, essa cobertura verde, bem verde. Às vezes ele está só com uma tonalidade esverdeada. Isso é como se fosse uma alga, né, um dinoflagelado, ele adere na pele do peixe, adere principalmente aqui na brânquia do peixe, e isso aí dificulta a respiração do peixe, né, entre aspas. Então, às vezes, o oxigênio não está muito ruim na água e você vê o peixe boquejando, você vê o peixe indo para a entrada da água, é um sinal que ele está com dificuldade respiratória. Aí você vai e pega o peixe e aí você vê esse tom esverdeado, né? Sempre lembrar que assim, é importante você chamar o técnico, né? O técnico que vai fazer toda esse diagnóstico. São só considerações gerais, né? Então vamos lá, só para fazer essa menção. Então esse aí pode ser um dos problemas enfrentados ali pelo Beto. Beto, você que é da Bahia, nos mandou uma foto aqui. A gente vai ver se ainda tem condições de colocar a foto no ar só para exemplificar para outros telespectadores. Mas então volta lá então, Eduardo, poderia ser esse o problema então. Vamos colocar no ar então, a Larissa, nossa diretora, está dizendo que já tem a foto. Vamos ver a foto que o Beto encaminhou aqui pra gente. Olha lá, tá aparecendo na sua tela então. Essa é a foto que o Beto mandou pra gente, o Beto é lá da Bahia. Nessa foto, pessoal, a gente vê o quê? Ele tem um pedaço que está bem verde, só que bastante da pele está descolorida, né? Isso é comum, o pessoal tirar a foto, o peixe já está morto já. Então, às vezes, dificulta um pouco o diagnóstico. O ideal seria o quê? Pegar um peixe moribundo, quase morto ou recém-morto, que aí tira a foto e fica bem evidente. Que ali a gente tem duas cores bem diferentes. Provavelmente é o Pseudodynium, né? Por causa do verde. O Beto mandou aqui pra gente, só para te passar, Eduardo, que ele não estava boquejando pela manhã, porque tem aerador, fica ligado. Apareceu morto de repente. Ainda assim pode ser esse problema.
Vamos no próximo slide. A gente, Tá, só vamos outra ver característica então. Isso aqui, a pele fica dessa forma aqui. Você sim, passando a mão, você sente essa diferença ou não? Você não sente. O ideal seria você fazer um raspado, levar um microscópio e fazer observação em microscópio. Essa né? coloração aqui na branca, né? Isso, Essa coloração, o que é diferente aqui? Ela tá um marronzado, não tá aquele vermelho vivo. Essa é a questão de sempre observar o peixe sadio para você ter o comparativo. Esse não é uma branca com uma cor normal, é um marronzado, não tá aquele vivo. Perfeito, então. Vale registrar Beleza? essas características. Vamos lá na próxima tela? Então vamos lá. Então o nosso amigo O Beto da Bahia. do Beto da Bahia, né? Observe sua alcalinidade. Ela está acima de 30 ou está abaixo de 30? Geralmente, esse problema a gente tem com alcalinidade baixa, né? Abaixo de 30, pH ácido, abaixo de 7, e ele aumenta nas águas, que é justamente onde a gente está agora. Então é comum esse problema nas águas, né? Se você corrige sua alcalinidade, às vezes você já elimina o problema. Se você tem uma alcalinidade acima de 30, já foi falado nos outros blocos, né? Jogar o calcário, corrigir o pH, corrigir a alcalinidade, você resolve esse problema. Em último caso, você pode usar sulfato de cobre, mas aí sempre, né? Chama o técnico, fazer a dosagem correta, fazer o diagnóstico correto. Perfeito, então. Dicas importantíssimas. Vamos para o próximo problema. Esse tá, uma foto vai chamar atenção aí. Ainda bem que não está perto do almoço, né? Esse é o nosso amiga Perulerna gamitânea, né? Ele é um problema aí que ele vem vindo do Amazonas, né? Do Perulerna, porque ele foi primeiramente diagnosticado nos tambaquis no Peru, né? E ele vem disseminando nas pisciculturas. Vem vindo Rondônia, Mato Grosso, já tem em Minas, já tem em São Paulo. E a gente vai ver no próximo slide, ele como se fosse um verme, ele se aloja na cavidade bucal, aloja na guelra do peixe, né? E acaba, no último caso, vai matar o peixe. Né? Então, cada pontinho desse, vamos colocar assim, seria um vermezinho Exato, desse que né? está instalado ali na boca do peixe. Vamos ver aqui na próxima, a gente observa bem. Esse aqui é um artigo do Marcos Tavares, da Embrapa, bem interessante, quem tiver disponibilidade pode buscar na internet e ler ele, é bem legal. E a gente tem na primeira foto ali do lado do patrone ali, ó, em azul, é o parasita ali, né? A foto A ali. Então esse é a forma do bicho, né? E aí a gente vê que ele se ataca a guelra do peixe e na última foto ali no canto inferior direito, a gente tem a boca do peixe completamente tomada, né, por esse parasita. E o ideal que seria o quê? Você fazer a observação contínua dos peixes, né, porque você vai ver o nível de infestação. Às vezes tem 1 ou 2 parasitas, não tem problema, né? Você não precisa entrar com ter uma intervenção, né? Agora começou a aparecer 3, 4, 5, 10, você pega todos os peixes que tem algum, aí você tem que entrar com intervenção. E aí vem um problema que tem poucas moléculas que são regulamentadas para o peixe nativo, né? No caso desse problema, a gente tem tido alguns resultados positivos com diflubenzuron, até nesse artigo é citada essa molécula. Então seria a intervenção que você teria que fazer no final. Mas com esse problema de não ter as moléculas. De não ter ela não ser regulamentada, né? Perfeito. Vamos seguir então para a próxima? Só um detalhe, nessas duas, né, Perulerna e a Psinodinium, aumenta nas águas, no período quente. E a quente tem uma doença que aumenta no frio, né, no inverno. Fungos, né? Você vê um peixe bem fungado aí. Então ele, no frio, principalmente os peixes nativos, né, que vêm do norte, o tambaqui, os cruzamentos com tambaqui, tambatinga, patinga, não suportam muito temperaturas abaixo aí de 24 graus, 23 graus, e acaba tendo esse problema de fungo. Esse é um problema até fácil de resolver, porque o sal resolve ele, né? Então é bem tranquilo. Quando é o momento em que é preciso tomar uma atitude? 1, 2, uma quantidade maior Aí é aquela questão da observação diária, né? Você não vai esperar morrer para tomar atitude, né? Então, quando você chegou no tanque, você começa a ver alguns peixes nadando bem na beirinha mesmo, na flor da água, e você consegue observar ele de a olho nu, você consegue ver ali, tem aquele micélio. Aí você já entra com uma intervenção. Né? Perfeito. Não é esperar morrer. E esse aqui puxa um outro problema, né, que a gente gosta de falar, que é a tal da manegite. Né? É o manejo errado, na hora errada, de forma errada. E isso acontece muito no frio, é comum isso. O cara tá frio, passa a rede, aperta o peixe, faz uma pequena lesão. Coisa que no verão não teria nenhum problema, no frio já é uma porta de entrada para bacteriose, para fungos.
E aí, depois, 2, 3 dias depois do manejo, começa a morrer peixe. Deixa eu fazer essa pergunta porque eu não entendo da atividade. Vamos lá, por que essa diferença do frio? Por que é mais arriscado no frio O acontecer isso? peixe, ele não controla a temperatura interna dele, né? Então, se o ambiente está frio, ele está frio. Então, tudo fica mais lento no peixe. Então, o sistema imunológico do peixe também fica mais lento. A digestão fica mais lenta. Consequentemente, fica mais vulnerável a Fica esse mais tipo de problema. vulnerável, exatamente. Então, aqui uma dica simples é que manejo, a gente vem do nome de manejo, como você disse mesmo, né? Então, é evitar essas possíveis intervenções no momento errado. Possível, prepare a sua piscicultura antes do inverno. Né? Faça todo o manejo que você precisa, programa sua piscicultura para no inverno você estar tranquilo. Ah, eu vou ter que fazer uma despesca. Tudo bem, você vai tirar o peixe e vai para baixo, não tem problema. Né? Mas, vou repicar um peixe, que a gente fala, né? Tirar o peixe do berçário para engorda. Tome cuidado, né? Faça bem feito ou não faça. Né? Ótimo, perfeito. Vamos lá para a próxima tela, então? E essa aqui é a última, né? É a questão de predação. Né? Um comum também. Então, ali a gente tem do lado do patrônio ali um alevino que foi predado por morcego, foi comido por morcego, a gente vê ele para que dê uma dentada. Nessa foto do meio aqui é uma larva de um odonato, de uma libélula, e ela come os alevinos, é impressionante. E faz um estrago, assim, pra falar bem claro. Você põe lá, principalmente quem trabalha com pós-larvas, alevinos bem pequenos, perde muito do lote. E nessa última foto aqui do meu lado, a gente tem um ataque por piranha. Né? O peixe estava meio moribundo, assim, talvez ele estava meio mais lento, a piranha foi e deu uma mordida no rabo dele. Um problema comum aqui também, nesses tanques que você não consegue secar ele todo ano, tem uma grande concentração de piranhas. E o último que a gente tem ali no ponto de interrogação, às vezes o cara põe lá 10 mil alevinos, né? Joga ração, cuida direitinho, aí vai passar a rede para jogar para engorda, tem 5 mil. O que aconteceu com o peixe, né? E existe essa predação na região aqui próxima do Pantanal muito intensa de biguá. É um pássaro que é impressionante. Como evitar esse problema? Martelo. Aí é ter o berçário com a tela antipássaro. E aí você resolve o seu problema. Resolveu o problema de biguá, resolveu o problema de morcego. Né? Esse é um problema sério, quando você disse o ponto de interrogação. Às vezes aparece na hora da despesca ali, né? Só ali que você vai a hora entender que você vai, o problema. Exato. Eduardo, vou aproveitar a sua presença aqui, a gente está encerrando o programa, mas vamos registrar aqui a participação do Paulo Henrique de Abaeté, Minas Gerais. Ele gostaria de saber, e aqui vamos ver se você pode responder, qual seria a espécie ideal para colocar em um açude, lá em Abaeté, Minas Gerais, um açude com tamanho consideravelmente bom, só que ele tem água turva e com a intenção de criar sem ser em tanques em rede. Qual seria essa opção para ele? Então, assim, o ideal é sempre você ver o seu mercado, né? Para quem que eu vou vender esse peixe, né? Que nem hoje, vou usar tilápia. Tilápia, hoje o mercado de tilápia não está tão bom, né? O nativo às vezes tem um mercado melhor, mas veja a sua região. Qual que é o mercado? Porque, tecnicamente falando, você pode criar várias espécies, né? Você pode criar um tambaqui, você pode criar um pintado da Amazônia. A tilápia talvez não seria recomendado porque é um tanque muito grande. Eu não sei o que ele fala consideravelmente grande. Mas a espécie da tilápia é um pouco mais complicada. Você precisa esvaziar mais o seu tanque. Então, sim, provavelmente uma espécie nativa no tambaqui eu recomendaria. Conhecer o mercado ali para estar bem sabendo, é Exato. importante. Eduardo Miranda, obrigado pela sua participação, pela aula. Paulo Henrique de Abaeté, obrigado pela sua participação conosco. O Beto também da Bahia. A gente agradece sempre essas participações, são muito importantes para a gente fazer esse diálogo aqui, trocar essa informação e levar mais informação importante para todo o país. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem, uma excelente quarta-feira a todos. Até mais.